no chat para a gente contar a presença, tá? Nome completo, cidade e série. Como vocês estão sempre acostumados, tá? Então já façam isso. A gente vai começar. Eu estou terminando de comer um negócio aqui. Peço desculpa, acho que eu nunca vi, vocês nunca me viram fazer isso, mas eu tô com muita fome. 2015 eu já terminei a prova. Ah, legal. Hoje a gente teve bastante gente diferente participando das aulas do outro curso. Cotuca, que legal. Colégio da Unicamp. Senti tua falta ontem, Bianca, do Colégio Tiradentes. Eu vi seu nome, Marie. Marie de Pomerode. Colônia Pomerana. Pomerana é uma região da... Tem gente famosa na matemática de Pomerode, que foi lá para Fortaleza estudar. Sou bom de memória. Logo eu sei conheço todos vocês. Bastante gente da cidade de Xanxerê, não sei nem se pronuncia assim. Não concordo, Gabriel. Qual é a tua cidade, Felipe? Três Rios, eu sei onde fica, na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. No caminho para Zona da Mata. Vamos começar, pessoal. Desculpa a demora. Eu estava comendo. Espera aí que eu dou uma coisa no meu dente. Prometo que eu não vou demorar igual. Hoje eu demorei porque eu estava dando um outro curso. Eu fui na cozinha para pegar café e eu vi a janta e não resisti. Você sabia, Luiz Gustavo, que a tua cidade, Itaocara, é a única cidade do mundo que tem um monumento à matemática? Sabia disso, Luiz Gustavo? Itaocara é a única cidade do mundo a ter um monumento na cidade em homenagem à matemática. O Malbatan fala isso nos livros dele. Itaocara. Também é legal demais. Eu sempre ouvi falar nessa cidade só por causa disso e porque foi a primeira cidade do Brasil a eleger um deputado, um prefeito do PSOL, né? Porque o PSOL queria que o prefeito devolvesse o salário inteiro para o partido. Vamos lá.
Peraí. Na figura, as letras A, B representam os possíveis algarismos que tornam produtos dos números 2 a 5 e 13b um múltiplo de 36. Então, o que eu sei? Que eu vou fazer essa continha aqui e o resultado vai ser um múltiplo de 36. Tá? A cor eu estou colocando aqui não ajuda, mas vocês entenderam? Eu quero fazer a Joana cumpriu mesmo a promessa dela, né, Joana? Então, eu quero que esse produto aqui seja um múltiplo de 36. Certo? Bom, isso é o que eu sei. Às 18h30. Isso é o que eu sei. Então, vamos lá. Você concorda que se esse número é um múltiplo de 36, 2 a 5 vezes 1, 3b tem que ter os fatores de 36? Oi, Joana. Concorda que tem que ter os fatores de 36? Então, sim. Você concorda que isso daqui tem que ser alguma coisa vezes 36? Então, isso daqui tem que ser alguma coisa vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é a fatoração de 36, né? 36, se eu decompor em fatores primos, eu vou ter que 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, esses números aqui, um deles tem que ter 2 fatores 2, ou cada um tem que ter um fator 2. Concorda? Ou um deles tem 2 fatores 2, ou os dois, cada um tem 1. E mesma coisa para o 3. Ou os dois têm fator 3, ou um deles tem 2 fator 3. Pelo menos um é par. Mas se um for par, é divisível por 4, né? O primeiro não é par. Primeiro não é par. Então, primeiro não divide 2. Então, a primeira conclusão que eu tiro é que esse número aqui é múltiplo de 4. Tem que ter o fator 4 aqui. Então, esse número é alguma coisa vezes 2 ao quadrado. Já que esse número aqui é ímpar. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente conclui. Então, o segundo número é múltiplo de 4. Tá, vamos lá. Já matamos o problema. Em todos os possíveis resultados para o produto desses números, o algarismo das unidades é o mesmo. Qual é esse algarismo? Bom, se eu estou multiplicando um número termina em 5 por um número par, qual que vai ser o algarismo? 0, concorda? Então veja. Se eu vou multiplicar, como? 2 a 5 é múltiplo de 5. Então, eu posso escrever isso aqui em cima, tá? Eu não preciso escrever ali no campo, eu posso escrever ali em cima. Só que tem que responder aqui embaixo. Aqui eu posso fazer cálculos e eu posso colocar subsídios para o que eu vou colocar ali embaixo, tá? Então, não atrasou nada, não. Então, 3b é múltiplo de 4. Portanto, par. Qualquer múltiplo de 5. Qualquer múltiplo de 5 vezes um par termina em 0. Concorda comigo? Concorda ou sem corda? Concorda? Não esqueçam de se identificar no chat, tá, pessoal? Igual a Verônica fez aí. É muito importante em todas as aulas. Deu para entender o que eu fiz aqui? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, escrever a justificativa. Otávio, pode não justificar? Não. É obrigatório a justificativa. Não tem como você fugir da justificativa. Eu quero falar para vocês, olha a vantagem que vocês têm de ser perseverantes. Na primeira aula tinha 96 pessoas.
hoje tem 67. Eu já imaginava isso. Tem muita gente que começou depois. Então, metade dos que vieram na primeira aula já desistiram. Então, continuem perseverantes, que a vida recompensa, tá bom? Continuem perseverantes. Só vão ser salvos quem perseverar até o fim. Então, vamos lá. Então, termine em 0. Certo? Sim. 3B é múltiplo de 4, porque 2 a 5 nunca vai ser. Tá? Então, vamos continuar aqui, então. Quais são os possíveis valores de B? Olha, 3B não é múltiplo de 4? Então, vamos fazer a seguinte conta. Não precisa fazer isso, mas vamos fazer. 130 dividido por 4, 13 por 4 é 3, sobra 1, 10 por 4 é 2, sobra 2. Então, se sobra 2, o próximo múltiplo de 4 é o 132. Então, 132 é múltiplo de 4. E 136 é múltiplo de 4. Não pode fazer esse tracinho, não, mas eu vou fazer porque a gente está no meio de uma aula. 140 não dá, né? Porque é 3. Então, B pode ser 2 ou B pode ser 6. Certo? Concordo que o B pode ser 2 ou pode ser 6? Mas, porém, contudo, entretanto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não precisava dividir 130. Concorda que bastava dividir 30? Critério de divisibilidade por 4 é os dois últimos algarismos. Por exemplo, 2021 não é divisível por 4, porque 21 não é divisível por 4. Eu não preciso testar tudo. Como 100 é divisível por 4, basta olhar os dois últimos dígitos. Então, 2022 não é múltiplo de 4, porque 22 não é. Então, bastava olhar o 30B. O 30B. 30 e quanto é múltiplo de 4? 32 e 36, né? Tabuada do 4. Então, pode ser só 2 ou 6. Certo? Conseguiram entender isso? Tá? É bom saber os critérios de visibilidade todos, tá? Todos não, que existem infinitos. Mas esses mais básicos, por 4, por 3, por 11, por 9. O 7 é curioso, dá para saber também. Eu tenho uma aula bem legal sobre divisibilidade por 7. Dá uma olhada no Olimpimate, a última questão, penúltima ou última, lá é uma questão sobre critério de divisibilidade por 7. Não, Jaime, de 11 é básico, tá? Critério de visibilidade por 11 é muito importante, porque tem uma coisa, o critério de visibilidade, guardem esse, por 9 e por 11, tá? Por 9 e por 11, certo? Por 9 e por 11, dá o resto da divisão, tá? E sobre... Eu já volto, Breno. E sobre o resto da divisão, só o 11 e o 9 dá certo. Tem muita coisa para falar do 11. Não concordo com você, Gabriel, que é mais fácil dividir por 7. Eu acho que é mais fácil o critério. Porém, mesmo que você ache mais fácil, é interessante você entender o critério de divisibilidade por 7, por quê? Porque você entende como funciona o critério de divisibilidade de qualquer número, tá? Então, o interesse do critério de divisibilidade por 7 é mais teórico do que prático, enquanto todos os outros têm um critério mais prático do que teórico, tá? O do 9 e do 11 são fundamentais. Dependendo do número é mais fácil. Mas o que é legal, Verônica, é descobrir o critério de visibilidade para cada número. Eu pretendo dar um curso que eu ensino vocês a inventar um critério de visibilidade por qualquer número. Qualquer um, tá? Depois eu falo com mais paciência para vocês sobre isso, tá? Não vou ficar falando muito nisso. Pediram para eu voltar na primeira questão. Veja, por que o número é 0? Concorda que se eu multiplicar um número, um múltiplo de 5 por qualquer número par, vai terminar em 0? Ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 10, 50.
5 vezes qualquer coisa termina com 0, se essa coisa for par. E se for ímpar, termina com 5. Como um 3B 2A5 não é múltiplo de 4, um 3B tem que ser, porque está falando que esse produto é múltiplo de 36. Certo? Então, por isso que aqui é 0. Como um 3B é múltiplo de 4, só pode ser 132 ou 136. Bom, qual é o maior valor possível para esse produto? Bom, a gente já sabe quanto que é um 3B. Precisa saber quanto que é 2A5. Tá? 2A5... Peraí, vamos fazer com calma. Vamos supor caso B igual a 2. Depois a gente vai ver o caso B igual a 5. Tá? Então vamos lá. 132 vezes 2A5 tem que ser múltiplo de 36, concorda? Concorda que tem que ser múltiplo de 36? Então, 132, vamos fatorar o 132. 132 por 2, 66. Por 2, 33, tá certo? É isso mesmo? Por 3, 11. Por 11, 1. É isso? Sim. Então, 132 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11. Agora, olha lá o que eu escrevi aqui em cima. O fator é múltiplo de 36. Então, ele tem que ter o fator 2 ao quadrado e tem que ter o fator 3 ao quadrado. Senão, não vai ser múltiplo de 36. Talvez muita gente não entenda isso, porque o jeito que é ensinado número primo na escola é pura decoreba. Tá? Tem que entender o número primo. Tá? Então, aqui é 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Se você entende o número primo, qual é a ideia dele, você vai saber que esse número aqui tem que ser múltiplo de 3. Concorda que esse número tem que ser múltiplo de 3? Se esse número é múltiplo de 3, 2 mais A mais 5 tem que dar um múltiplo de 3, certo? Porque é o critério de divisibilidade por 3. Então, o A pode ser 2, porque 2 mais 2 mais 5 dá 9, ou o A tem que ser 5, porque 2 mais 5 mais 5 dá 12. O A também pode ser 8. Concorda? Que o A pode ser 2, 5 e 8, porque ele tem que ser um múltiplo de 5, de 3. Entenderam? Ah, mas eu não sei o critério de divisibilidade. Então, você precisa estudar primeiro o critério de divisibilidade. Qual que é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos é múltiplo de 3. Então, 2 mais alguma coisa mais 5 tem que dar o múltiplo de 3. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Deu, né? Então, A igual a 2. Se eu colocar 5, que é simplesmente somar 3, 12, deu também. Se eu colocar 8, 15, deu também. Então, beleza. Então, se o B for igual a 2, eu tenho 6 multiplicações possíveis. 132 vezes 225, 132 vezes 255 e 132 vezes 285. Você concorda que não precisa fazer tudo? Por que não precisa fazer tudo? Porque esse de baixo é o maior. Então, esses são os menores. Então, esse daqui tem que fazer a conta de vezes, que é um saco, mas tem que fazer. Quanto que dá essa conta de vezes? Alguém faz aí para mim, para acelerar? 132 vezes 285? 37.620. Tá. Mesmo que se você acertar no chute e não analisar todos, você vai ficar errado, porque você tem que testar o B igual a 6. B igual a 6 é 136 vezes 2A5. Agora, veja bem. 136, eu vou dividir por 2, vai dar 68. Eu vou dividir por 2, vai dar 34. Eu vou dividir por 2, dá 17. 17, 1. 132 é 2 ao cubo vezes 17. Você concorda que não tem fator 3? 132 não tem fator 3.
Só tem fator 2 e 17. Então, esse número é múltiplo de 36. Então, eu obrigatoriamente tenho que ter um 3 ao quadrado aqui. Mas eu não tenho 3 ao quadrado. Então, eu tenho obrigatoriamente que 2 a 5 tem que ser um múltiplo de 9. O critério de divisibilidade... Então, esse aqui tem que ser múltiplo de 9. Tem que ter um 9 aqui. Então, 2 mais A mais 5 tem que dar um múltiplo de 9. O critério de divisibilidade de 9 é igualzinho do 3. Só que a soma tem que dar o múltiplo de 3 para o critério de 3 e o múltiplo de 9 para o critério de 9. Ora, então A pode ser 2, porque 18 nunca vai dar, né? Porque 2 mais 5, 7, teria que ser 11. Então é 2. Então aqui eu tenho só um caso, que é o 136 vezes 225. Alguém faz essa conta? Quanto que é? 136 vezes 225? 30.600. Sim. Esse é maior, né? Então, maior número. Professor, aqui deu 30.600. Faz aí de novo. 136 vezes 225. Na calculadora deu 30.600. Às vezes a gente deixou algum resíduo na calculadora e ela calcula errado. Tá? Certo? Pessoal, tem algumas coisas que é bom vocês saberem de cor, tá? Em critério de visibilidade. Uma das coisas de critério de visibilidade interessante é saber que 1001 é igual a 7 vezes 13 vezes 11. 7 vezes 11 vezes 13. Tá? Então tem coisas assim, umas manhinhas, que eu falei, tem muito vídeo meu falando sobre isso. Não vou falar disso agora, não. Eu ia falar, mas depois eu falo. Tá? Essa questão aqui é um pouco mais difícil, por quê? Não porque ela é difícil, porque as pessoas não entendem como funciona o que é número primo e o que é decomposição em fatores primos. Certo? Então a pessoa não entende a lógica da fatoração. Tá? Se você entender a lógica da fatoração, essa questão é simples. Se você não entende, essa questão é impossível. Certo? Alguma pergunta específica? Então, eu vou falar para vocês. Essa questão aqui, quase todo mundo errou dos meus alunos na época. Eles erraram. Não estou falando dos alunos de Olimpíada. Os alunos da escola comum. Erraram. Eles não sabiam, entendeu? Os alunos de Olimpíada, sabe aqueles que sempre tiram medalha, vão bem, porque eles fazem pique. Agora, meus alunos erraram. Eles acertaram a letra A e a letra B, eles já não conseguiram identificar que tinha que ser múltiplo de 4. A letra A eles acertaram. Acertaram porque perceberam que 36 é par, então o produto tem que ser par. Então, certo? Não, ensinado conceito decoreba. Vou contar um negócio pra vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Eu só fui quando eu virei professor que eu entendi para que fazia isso aqui. Eu não sabia para que fazer isso aqui. Tem gente que chama isso aqui de mínimo múltiplo comum. Tem gente que chama isso aqui de mínimo múltiplo comum. Fatoração. Entendeu? Então, por quê? A falha da pessoa, a pessoa não tem culpa. A pessoa é uma vítima. Porque a escola... E um erro é que esse assunto é ensinado no 6º ano e nunca mais acertou. Então, Jaime, eu acho que não ganha 2/3, não. Se você não analisar todos os casos, eu acho que você ganha menos de 1/3. Tá? Porque você tem que fazer as análises. Agora, se você errar as contas, eu acho que perde pouco. Sem problema, Raíssa. Tá? Quem chegou depois, não esquece de se identificar no chat. Tá? Não se esqueçam de se identificar no chat. Vamos lá. Fernanda precisa criar uma senha para poder usar no computador da escola. Tá? A senha dela deve ter 5 algarismos distintos, de modo que a esquerda para a direita, o algarismo da primeira posição seja maior que 1, da segunda posição seja maior que 2 e assim por diante.
Então, por exemplo, 2, 5, 4, 7, 6 é uma senha possível, mas 2, 5, 2, 4, 7, 6 não, pois o algarismo da segunda posição é maior do que 2. Não entendi. Aqui não é igual a 2? Ah, não é maior que 2. Ah, eu não li. Não é maior que 2, certo. Então, veja. 2, 5, 4, 7, 6 vale, porque aqui é a primeira posição e 2 é maior que 1. Tá? Aqui é a segunda posição, 5 é maior do que 2. Aqui é a terceira posição e 4 é maior que 2. Aqui é a quarta posição e 7 é maior que 2. E 5 é a quinta posição e é maior do que 5. Desculpa, deixa eu repetir que eu falei tudo errado. 2 é maior que 1. 5 é maior que 2. 4 é maior que 3. 7 é maior que 4 e 6 é maior que 5. Tem que ser maior. Não pode ser igual, tá? Aqui, peraí que deu uma travada. Aqui o 5, tudo bem. O 5 é maior que 1. Agora o 2 é igual a 2, né? Então ele está violando a regra. O 4, o 7 e o 6 pode ser. Tá? Oi, Ávila, estava sentindo sua falta. Que bom que você veio. Ok? Eu vou apagar isso aqui e vamos fazer. Se a senha da Fernanda começar com 9, 4, 6, 7, qual é o algarismo da quinta posição? Concorda que o algarismo da quinta posição tem que ser maior do que 5? Concorda? Esse número aqui tem que ser maior do que 5. Quais são os números maiores que 5? 6, 7, 8 e 9. Mas o 6 já foi. O 7 já foi. Hã? Eu fiz alguma coisa errada? Porque pode ser 8. Ah, o 9 já foi. E tem que ser o 8. O 8 não foi. Como o 6, o 7 e o 9 já foram, o algarismo deve ser 8. Você concorda que é questão de interpretação? Concorda que é questão de interpretação? Tá. Eu já notei que as pessoas não leem, tá? E, assim, não se sintam ofendidos com o que eu vou falar. Eu mandei um e-mail para vocês falando assim, ó, o link da aula é tal. Se lotar, entra no outro link. Um monte de gente entrou no outro link. Na segunda vez eu coloquei, atenção, pelo amor de Deus, lê isso aqui. Só é para entrar aqui se o outro lotar. Entendeu? Então, é muito comum eu mandar mensagem no WhatsApp e falar, vocês têm até 30 de setembro. Embaixo a pessoa falou, tem até que dia? A pessoa não lê. Na UBMEP tem que ler, tá? Tudo bem. Eu também não leio tudo rápido. Às vezes eu estou com muita pressa, eu passo o olho e não leio. Eu não vou falar que eu não faço isso. Eu faço também. Só que você precisa ler. Na UBMEP tem que ler. E às vezes não dá para entender do começo, tá? Tem textos que eu tenho que fazer uma análise, sabe? Toda elaborada, raciocinar para entender. Porque eu nem sempre entendo de primeira. Tem coisa que não é fácil, tem que ler. Isso, tem que ler para entender o que ele está falando. Não só no BMEP, em tudo, tá? O professor Pasquale, de português, ele conta que ele chegou num caixa eletrônico para sacar dinheiro. E estava escrito assim no caixa eletrônico. Depósito somente neste caixa. Eu achei um outro exemplo disso, tá? Mas eu esqueci. Ó, depósito somente nesse caixa. Ele chegou com um cartão para sacar dinheiro e uma pessoa fala: não, meu amigo, tá errado. Nesse caixa é só depósito. Tá escrito nesse caixa só depósito? Não. Tá escrito depósito somente nesse caixa. Não tá escrito nesse caixa somente depósito. Você pode ir lá no caixa e sacar dinheiro.
Só que se você for fazer depósito, é só ali. Entendeu? Então, percebe que em língua portuguesa, se eu mudar a ordem da frase, nesse caixa somente depósito, eu só mudei a ordem de 4 palavras, as pessoas não conseguem perceber que isso é totalmente diferente disso. E as mesmas palavras, só mudou a ordem. Então, se você embaralhar as ordens da palavra, ela muda o significado. Isso não acontece em outras línguas, tá? Que tem, às vezes, por exemplo, o alemão tem desinência no final, que você consegue mudar a ordem das palavras e consegue entender. Então, se eu mudar a ordem das palavras em português, muda o sentido, tá? Então, toma muito cuidado, tem que ler e tentar entender o que está falando. Porque, às vezes, fala uma coisa e a pessoa conclui outra, tá? Eu vejo isso muito. Então, vamos lá. Se Fernanda formar a sua senha, escolhendo o algarismo 7 para a quinta posição, quantas são as possibilidades para a quarta opção? Então, veja. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, quinta opção, ela escolheu 7. Ó, a Juliana já fez um texto, vou ler para vocês. São ao todo 4 possibilidades, uma vez que os algarismos devem ser maior que 4. Tem que escrever isso que a Juliana colocou. Se alguém quiser dar um print, ó, são ao todo 4 possibilidades. Uma vez que os algarismos devem ser maior que 4. Então, ou seja, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que eu posso usar. Porém, o algarismo 7 já foi utilizado, então não posso usar o 7 novo. E uma regra é os algarismos distintos. Restam apenas 5, 6 e 8. Então, 4 possibilidades. O texto da Juliana é um texto nota máxima. E a resposta deve ser do jeito que a Juliana escreveu. Você percebe que elaboração de texto, produção textual, a Juliana produziu um texto. Você precisa produzir um texto assim como esse da Juliana. Elaborar uma historinha. Escreve essa história e é a resposta. Ok? Por que não pode colocar o 2 na primeira posição? Porque a regra é, o número tem que ser maior do que a posição. Então a primeira posição tem que ser maior que 1. Entende tua dúvida, Mari? Tua dúvida, Mari, é por causa talvez do entendimento do texto. Olha o que a Fernanda falou. Fernanda precisa criar uma senha para usar no computador da escola. A senha deve ter 5 algarismos distintos, de modo que da esquerda para a direita, o algarismo da primeira posição seja maior do que 1. Pode colocar 2 na primeira posição? Pode. Aí. Pode sim, Marie. Marie, não sei. Aí a pergunta é: quantas senhas Fernanda poderá formar? Tá? Presta atenção. Isso daqui é o total de senhas possíveis. Você percebe que depende da ordem que você fizer. Quantos números eu posso escolher aqui para pôr na primeira posição? Eu posso pôr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma vez escolhido esse número, quantas opções me sobram para cá? E se eu tiver escolhido o 2 para a casa anterior? Eu posso ter escolhido o 2 na casa anterior. Então, vocês separaram que não deu certo? O jeito que eu estava pensando? Não, se fosse assim, teria que dizer muitos casos, né? Eu não posso fazer nessa ordem, porque, olha, se o 8 eu vejo as pessoas usarem o nome combinatório, eu acho um nome um pouco muito presunçoso. Contagem, um probleminha de contagem. Tá? Não chega a ser uma análise combinatória, é contagem. Mas tudo bem, você chama de combinatória, usemos esse nome. É um problema de combinatório. Se o primeiro número tiver 8 possibilidades, o segundo não vai ter 7. Depende, tá? Para o primeiro, tá certo, tem 8 possibilidades. Já para o 2, depende.
Se eu escolhi no primeiro o número 2, tem 7 possibilidades. Se eu escolhi qualquer outro, tem 6. Não é isso? É. Mais ou menos isso. Certo? Deu para entender? Agora o Lucas falou uma coisa certa. Talvez o Lucas tenha lido o livro do Augusto César Morgado, que é um dos melhores livros de análise combinatória. Quem quer aprender tem que ler esse livro, tá? Análise só a parte inicial, tá? E probabilidade, Augusto Oi, César gente. Morgado. Oi? Oi, Leonardo. Oi, Leonardo. Então, veja, esse livro, ainda bem que é o Desculpa, Leonardo. professor. Não, O meu primo tem... aqui, professor. Desculpa. Tranquilo, é você tem crédito. Então, esse livro aqui, olha para você ver, tá até na USP, pirata. A coisa que você mais acha é livro pirata em site de universidade, sabia? Não, Felipe, é bem inferior, tá? Olha para você ver, o site é da USP, usp.br, é um site do governo. Tem pirataria no site da USP, mas tudo bem. Esse é o livro muito bom para você ler, para entender. Se você quer entender o básico, leia pelo menos esse capítulo 1, pode pular, tá? Pode ler só o que é combinatória e leia aqui combinação e permutação. Só esse capítulo 2 aqui já vai te ajudar muito, tá? Principalmente o 2.1, introdução. Eu acho que é o mais importante, é o 2.1, introdução. Vai falar, os fundamentos de matemática elementar. Não, fundamento de matemática elementar é bem inferior que isso aqui. Por quê? Fundamento de matemática elementar é feito por um professor. E esse é feito por um matemático puro, tá? Então aqui, leia esse 2.1, tá? Ele explica como você vai pensar. Então esse é o melhor livro que a gente tem em língua portuguesa e tenta fazer esses 29 exercícios. Tem a resolução deles inteirinha na internet. Se quiser conseguir comprar uma edição mais nova que essa, tem resolução desses exercícios, tá? Não tem problema, Leonardo. Então, esses 29 exercícios são mais importantes. Eles explicam como você raciocina. Não dá nem para... olha para você ver. Para vencer esse impasse, temos duas alternativas. Abrir o problema em casos, ignorar uma das restrições. A versão nova... Não, essa não é a apostila da coisa. A versão nova desse livro tem as respostas. A versão original tem capa azul ou vermelha. A versão nova tem capa laranja. A versão nova é a melhor que tem, tá? E vale muito a pena. Aqui e tem resolução de todos os exercícios. Então, é um livro muito bom, tá? É o melhor que tem. Leia esse capítulo 2.1, vai mudar totalmente a vida de você quanto à probabilidade. E dá uma olhadinha aqui no que tem nesse livro. Não tem. Esse livro é organizado pelo IMPA. Esse livro então, mas esse é para... Não, Mariana, esse livro aqui é para quem está começando. Esse livro é muito básico para quem está começando. Então, para quem está começando, quem nunca viu nada de probabilidade, pode ver esse livro, tá? Pode ver esse livro. Então, mesmo quem não está começando, pode pegar esse livro aqui. Esse livro é muito bom. Até para você estar no 6º ano, pode pegar. Você vai conseguir entender. E leia o 2.1, tá? Introdução. O capítulo 1 ignora, lê o 2.1. Esse livro é o livro do Morgado. Ele é feito pela mesma entidade que o BMEP. Olha lá. Quer ver? Deixa eu mostrar a capa de vocês. Análise combinatória de probabilidade, Augusto César Morgado. Vou pôr imagem para vocês verem. Esse livro aqui, ó. O que tá aqui, ó? O que tá aqui? SBM. SBM que organiza o BMEP. Então, vale muito a pena vocês estudarem por esse livro.
Fundamentos de Matemática Elementar, não. E o livro do PIC é bem parecido com esse livro. Tá? Inclusive, o livro do PIC tem alguns exercícios. Ó, com a solução dos exercícios. Então, se quiser comprar na internet, tem a solução. Nessa versão aqui, não tem a solução. Tá? Agora, vamos ver. O Gustavo colocou a resposta dele. Daqui a pouco a gente lê, se vocês não baixarem muito. Bom, então não dá para fazer assim. O Rafael falou Rafael não, Lucas, falou uma coisa importante. Qual que é o lugar mais restrito que eu tenho aqui? Nem sempre isso funciona, tá? Mas qual posição é mais restrita? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? A quinta. Então, a quinta, eu tenho 4 opções de número para colocar aqui, concorda? Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Certo? Uma vez que eu escolhi o número, sobram quantas opções para cá? 5? Eu não posso usar a que eu já usei, concorda? São 5, mas eu não posso usar a que eu já usei na quinta posição. Então passa a ser 4 também. Porque eu já usei um número. Agora, quantas opções sobraram para cá? Tem 6, né? Só que eu já usei 2. Então sobram. Bom, e para cá, quantas opções? Eu já usei 3. Tem 7 opções. 7 menos 3, 4. E aqui tem 8 opções, como a gente já viu. Só que eu não posso usar os 4 que eu usei. 4. Eu tenho que pensar de trás para diante. Nem sempre isso funciona, tá? Mas uma boa dica é olhar onde tem mais restrição. Qual é o que tem mais restrição? É a quinta. Então, começa a contar de trás para frente. Então, as senhas que ela vai formar, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 1024. Tá? O Sampaio, isso, Iago, não adiar dificuldades. Você está me impressionando, Iago. Você está me impressionando, porque quando você fez lá a Purple Comet, eu não sabia que você sabia tanto matemática. Mas não adie dificuldades, tá? Não adie dificuldades. Eu vou ler a resposta. Ó, temos 4 números para a última casa da senha, 6, 7, 8 ou 9. Escolhendo um desses números, temos outras 4 opções para a quarta casa. Você poderia explicar melhor, Gustavo, dizendo que eu tenho 5 opções, mais uma eu já usei, então cai para 4. São 1024 possibilidades. O teu texto não está tão bom assim, Gustavo, mas não é por não estar bem escrito, está bem escrito. Agora, vocês estão vendo o que o Iago falou? Não adiar dificuldades. Isso ensina no livro do Morgado, tá? Então, o livro do Morgado, viu, Mariana, ele é muito importante. É um dos livros básicos para a gente aprender matemática muito séria, tá? Então, o livro do Morgado. Se alguém chegou depois e não se identificou, eu preciso que se identifique, tá? Eu preciso que se identifique. É muito importante para a nossa aula, tá? Agora, uma das coisas que eu quero falar com vocês sobre livros é que você não tem apostilas muito boas na internet. Ou vocês arrumam um livro pirata, ou vocês compram um livro, que eu acho que é melhor. Por que é bom você comprar livro? Eu sou pobre, eu não posso comprar livro. Você tem que lembrar que se você não comprar livro, daqui uns dias, você não vai ter autor querendo fazer livro. Então, é importante a gente comprar livro, por quê? Porque senão a gente não vai ter quem escreva, tá? Então, muito importante. Então, eu também tenho muitos livros pirateados, só que eu compro alguns, tá? Por que eu compro? Porque eu acho importante a gente valorizar o autor até para ele ter condição. Agora, tem livros gratuitos muito bons. Alguns deles são as apostilas do PIC, tá? Tem vezes que não tem jeito mesmo, Maria, que é muito caro. Então, acho que vale muito a pena você adquirir livros. Agora, eu quero contar um negócio para vocês. Tem lugares muito bons de graça também, tá? O Fundamento de Matemática Elementar é muito caro, não tem condição de você ter, tá? E do Fomin você podia ganhar, né? Fomin. Porque tem aqueles... um monte de gente ganhou o livro do Fomin. Quero falar outra coisa para vocês.
se mais gente comprar livro, eles tendem a baratear. Tá? Tem livros que valem muito a pena. Lembra que eu falei do Tio Petros e a Conjectura de Goldbach? Esse não precisa piratear. Vai na escola de ensino médio que tem lá. Então vamos fazer esse aqui. Ah, essa é muito boa, Leonardo. Leonardo assiste a aula da rua, né? Ele tem um primo pentelho que vem fazer graça, né? Tem um primo pentelho. Sempre tem um primo pentelho, né? Antigamente, os caras deixavam o Facebook aberto, chegava um pentelho e escrevia qualquer coisa lá, sabe? Era coisa horrível, né? Então, o primo pentelho que escreve, abre o Facebook aberto, o cara vai lá, sou gay, só para o cara zoar, né? Então, pessoal, não façam isso é cringe, tá? Isso é cringe, certo? Não sejam cringe, façam um negócio assim, que não tem muita graça, tá? E não é legal, é muito feio, tá? Vamos lá. Olha, Ana quer dividir o quadrilátero em 4 triângulos de mesma área. Esse quadrilátero. Concorda que ABCD é um quadrilátero? Concorda que ABCD é um quadrilátero? Oi, Ana Beatriz. Sim. Então, ABCD é um quadrilátero. Oi, Larissa e Ana Beatriz. Não esqueçam de se identificar no chat. A diagonal AC divide o quadrilátero ABCD da figura em 2 triângulos da mesma área. Ana sabe que existe um ponto P nessa diagonal, tal que os triângulos PA, PB, PC, PCD, PDA, parece língua do P, têm a mesma área. Localize o ponto P na diagonal e justifique sua resposta. Eu quero achar um ponto aqui, de forma que a área desses 4 triângulos aqui, tá? Desses 4 triângulos aqui, seja a mesma. Aonde vai ficar esse ponto P? Aonde vai ficar esse ponto P? Parece que aonde é meio óbvio, né? Aonde que fica esse ponto P? Metade de AC. Parece óbvio que é metade, não é? Parece óbvio que é metade. E o Jaime falou uma coisa importante, mas vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um triângulo. Qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Se eu pegar esse ponto e ligar até exatamente o ponto médio, esse segmento chama mediana. Essa área aqui e essa área aqui vão ser sempre iguais. Por que essas áreas vão ser sempre iguais? Porque as duas áreas não têm a mesma base. Eu dividi no meio, essa base é igual a essa base. E não tem a mesma altura? Entenderam o meu argumento? Mesma base, mesma altura, mesma área. Tá? Então, mesma base, mesma altura, mesma área. Ok? Então, veja, meus amigos. Então, por que é o ponto médio? Porque, primeiro, primeiro está dizendo que a diagonal divide o quadrilátero em 2 triângulos de mesma área. Eu já estou supondo que os 2 triângulos têm a mesma área, o de cima e o de baixo. Certo? Agora, olha só. Isso aqui é mediana. A mediana dividiu em 2 triângulos da mesma área. A outra figura tem a mesma área, dividiu em 2 triângulos da mesma área. Nem precisa falar em altura, tá? Você pode falar em altura. A altura é aqui, é a mesma dos 2 triângulos, a altura H. E aqui a outra altura seria um pouco mais complicado de fazer, mas tem que puxar aqui. Aqui teria uma outra altura. Certo? Então veja, basta marcar o ponto médio. Pois teremos 2 triângulos de mesma base e de mesma altura.
Não terminei. Tanto em ABC quanto em ACD. De acordo? Olha, Jaime, uma das coisas importantes em matemática é ser simples, tá? Tentar não ser muito empolado, tá? A simplicidade é muito importante no texto. Não sei se vocês já tiveram aula de redação. Existe uma coisa em redação que é tão importante quanto escrever bem em português, tá? Que chama concisão, tá? Né, Maria, peraí, presta atenção. Depois pergunte de novo se eu não responder, Maria. Ó, quando você vai escrever um texto, você tem que fazer muitas coisas, certo? No texto. Primeiro é comunicar. Quem está lendo o texto tem que entender o que você está escrevendo. Não adianta escrever bem em português se a pessoa que está te lendo não te entende. Segundo, você tem que construir argumentação. Terceiro, você tem que ter coerência com o que você escreve. E quarto, você tem que ser conciso. Isso, além de você usar corretamente a gramática, regência, concordância. Mas o mais importante não é nem a gramática, é a concisão. O que é ser conciso? É escrever tudo sem perder nenhum detalhe, com o mínimo de palavra possível. Entenderam isso? Você não pode. Isso não precisa. Precisa. Tem coisa que é básico, tá? Então, isso você precisa ter comunicação, coesão, argumentação, concisão. Concisão não é multidisciplinar, não, porque é de matemática. O concisão é escrever tudo com o mínimo de palavra possível. Eu vou florear aqui. Enche a linguiça, assim, quando você não sabe o problema. O ponto médio, Mari, você não precisa desenhar ele perfeitamente. Põe aqui e fala que aqui é o meio. É só falar, basta marcar o ponto médio. Você não precisa marcar ele exatamente, tá? Marca em qualquer lugar ali e fala que é o ponto médio, tá? Se você quiser achar o ponto médio de forma perfeita, vocês sabem achar o ponto médio de forma exata? Vocês sabem achar o ponto médio? Eu quero achar exatamente o ponto médio. Você sabe que a régua não dá para achar o ponto médio exatamente, né? Isso, compasso. Com a régua não dá. Com a régua é impossível achar o ponto médio com a régua. Porque, às vezes, o segmento é incomensurável. Se você tiver um segmento, por exemplo, medindo π, como é que você calcula? Então, deixa eu mostrar como é que faz. Vou fazer um segmento. Eu quero achar o ponto médio. Primeiro, eu pego um compasso. Tá? Exatamente. Iago, você está me impressionando, Iago. Eu vou traçar um círculo com ponto em A. Não, peraí que tem que ser o mesmo raio. Tem que ser um círculo de mesmo raio, tá? Então, ó, eu vou pegar círculo, centro e raio. Escolhe um raio aqui, 10. Tem que ser mais da metade do segmento. Foi muito. Vamos por 5. Eu tenho que abrir o compasso metade do segmento. Certo? Então, eu abri o compasso mais que a metade. Certo? Aí eu não posso fechar as perninhas do compasso. Eu não posso pegar nas perninhas do compasso. E eu vou lá e faço no outro ponto a mesmo círculo. Entenderam que com o compasso isso aqui é simples também? Aí o que eu faço? Eu marco esse ponto e esse ponto. Você concorda que esses dois pontos estão à mesma distância do A e do B? Concorda? Sim. Esses dois pontos são equidistantes do A e do B. São duas circunferências e são raios da circunferência. AD e BD são raios da circunferência, as duas circunferências têm o mesmo raio. A reta que passa por esses dois pontos é a mediatriz, que é o conjunto de todos os pontos a uma distância fixa desses pontos. Então, eu vou fazer a mediatriz. Esse ponto de interseção é exatamente o ponto médio. Tá certo? Entenderam como que eu faço isso? Só que tem que fazer com compasso.
treinar. Isso aí eu dava aula, eu ensinava isso aí na aula física, né? Online, não sei que jeito que eu ensino. Entendeu? Não sei que jeito que eu ensino isso online, mas com compasso isso é tranquilo. Esse segmento aí é mediatriz. Você está me impressionando, viu, Iago? Você está saindo melhor que encomenda. Eu não imaginei que soubesse tanto, tá? Isso não é uma ofensa, tá? Ninguém precisa saber muita coisa também, né? Você precisa saber. No GeoGebra dava para ter uma ideia. Vamos lá. Ana desenhou um trapézio EFGH com base EF igual a A, GB igual a B. Tá lá no desenho, tá? Tem problema de geometria em outras Olimpíadas que não desenha a figura. Aqui já desenhou a figura. Com A maior do que B, o A tem que ser maior do que B, isso é importante no exercício. Altura H, como na figura. Em seguida, escolher um ponto P. Tal que os triângulos PEF e PGH tivessem a mesma área. Expresse a área desse triângulo em termos de ABH. Não sei se vocês notaram que essa letra B não tem nada a ver com a letra A. Vocês perceberam isso? Que a letra B não tem absolutamente nada a ver com a letra A. Isso é muito raro no BMAP. Eu acho que o BMAP até hoje teve umas 5 questões assim. Essa letra B não tem nada a ver com a A. É outro exercício. Tá? Isso não acontece muito no BMAP, é muito raro. Tá? É a primeira vez que a gente está fazendo aqui nesse curso. Então, eu quero achar a área desses triângulos em termos de A, B e H. Então, eu quero achar uma fórmula para a área usando apenas A, B e H. Agora, pensa bem comigo. Eu não tenho a altura desses triângulos, concorda? Eu não tenho essa altura aqui e eu não tenho essa altura aqui. Eu preciso calcular elas. Concorda que eu preciso calcular elas? E eu preciso arrumar um jeito de descobrir quanto que essas meninas são. Eu não sei. Eu não sei, eu tenho que investigar. Eu não sei. Eu sei que essa figura é um trapézio, não é? Eu sei que essa figura é um trapézio. A única coisa que eu sei é que é um trapézio e deu branco, eu não lembro como é que faz. Peraí, deixa eu colar. Preciso dar uma relembrada. Às vezes a gente... Eu vi a resolução ontem e já esqueci. Segunda fase de 2016, né? Deixa eu O que, colar. professor? A área dele Eu tenho alguma coisa que eu não tô lembrado aqui. Vamos ver. é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Não, isso eu sei. Não, mas é a área do trapézio. Eu quero achar a área do triângulo. Certo? Eu quero achar a área do triângulo. Base Peraí. vezes a altura sobre 2. Não, mas qual que é a altura? Qual que é a altura? Assim. Tô lendo aqui. Peraí. Ah, por que que eu tô dando branco? Não, presta atenção. Essa área é igual a essa. Tô esquecendo disso. Ó, em seguida, escolher um ponto P, tal que os triângulos PEF e GH têm a mesma área, certo? Não. Se eu não levasse em conta que eles têm a mesma área, eu não ia conseguir fazer, concorda? Sim. Não. Sim. Isso eu já imaginava. Então vamos chamar aqui de X, só para a gente facilitar o nosso raciocínio, certo? Então, a área do triângulo, eu vi que tem alguns professores que colocam assim, ó, para achar a área do triângulo, ele põe um parênteses, um colchete, GHP. A área do triângulo GHP é igual a base B vezes a altura dividido por 2, certo? Você concorda que essa área tem que ser igual à área EFP? A área EFP, se até aqui é X, até aqui é H menos X, concorda? Concorda? Então, EFP é H menos X vezes A sobre 2. Eu sei que as duas são iguais. Então, BX sobre 2 é igual
H menos X vezes A sobre 2. Entenderam? Acontece que eu não posso usar o X da minha resposta. Você concorda? Concorda? Então, se eu colocar X em função de A, B e H, acabou. Eu tenho que isolar o X. Então, eu vou resolver essa equação usando X como minha incógnita e B, H e A como parâmetros. Igual a equação literal. O X é incógnita, o B, o H e o A são parâmetros. Achando o valor de X, eu substituo em qualquer um. Essas duas são iguais, né? Como essa área é igual a essa, tá? Essa notação aqui não é universal, tá? Então, usem ela com muito cuidado. Então, mas eu posso cortar esse com esse, né? Posso cortar esse com esse. Então, BX é igual a H, apliquei a distributiva, menos AX. Certo? Apliquei a distributiva aqui. Ok? Entendido? Me deu meio um toque, eu queria ter colocado o A antes do H menos X. Bom, tudo que é X, primeiro membro, tudo que não é X, segundo. Quem está no sexto ano vai ter uma dificuldade nessa parte aqui, mas dá para entender mais ou menos a lógica. Quem está no sexto ano não desanima, tá? Porque é importante assistir. Para quem é do sexto ano, isso é a primeira coisa que talvez vocês tenham dificuldade. Agora veja, BX mais AX, eu posso por X em evidência, que é simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Em lugar de B mais A mais B. Isso é igual a AH. Espera aí que eu perdi um botão aqui, pessoal. Tem um botão, tem um botão na minha mesa que sem querer aperta, fica assim. O botão é aqui, ó. Isso aí acontece todo dia. Então, X, continuar ali, X é igual a H sobre A mais B. De acordo? Só que o X não me interessa. Eu quero a área do triângulo, que eu vou chamar de A. Ela é igual, essa é igual a essa. A área do triângulo é BX sobre 2, né? Então, B sobre 2 vezes X. X é H sobre A mais B. Então, a área é igual a ABH. Essa fração tá em cima só, não? Ótima pergunta. Você concorda que a fração dando em cima ou embaixo dá no mesmo? Vou explicar por quê. Peraí. Ó, é um questionamento importante, é o seguinte. A fração está em cima. Tá? BX sobre 2 e... Quanto que é aquilo ali? AH sobre A mais B. X é AH sobre A mais B. Ó, veja. Aí, olha só. É claro que o X estando em cima, eu posso fazer assim, B vezes AH sobre A mais B sobre 2. Concorda? Só que isso daqui é simplesmente BAH sobre A mais B sobre 2. Ou seja, eu vou multiplicar pelo inverso. O inverso de 2 é meio. Certo? Então, você concorda que ela é a mesma coisa que eu fazer B sobre 2 vezes X? Que é bem mais fácil? É igual quando fala 7 terços de X. É mais fácil falar 7x sobre 3, dependendo do caso. Não, normal, Arthur. Isso é uma dúvida que eu também tinha. Tá? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, esquenta não. Não viajou não. Tá? Ok? Alguma pergunta até aqui? Difícil para quem está no sexto ano, tá? Como temos heróis do sexto ano aí, não assustem, tá? Não, B sobre 2 por causa daqui, ó. Ó, Ana Beatriz. Deixa eu falar, ó. B sobre 2x. É esse B sobre 2, isso aqui é o x. Isso aqui é o x. Certo? Ok? Sim, quem está no sexto ano, Marie, é um pouco difícil mesmo. Mas vocês vão aprendendo aos poucos, tá? E tem muito tempo
Olha, a Larissa Fuentes está aí ainda. Ela está no sexto ano. Pergunta para ela desde que ano que ela está em aula comigo. Desde que ano você tem aula comigo, Larissa? Ano assim, 2000 e quanto? 2018. E a Larissa tem 11 anos. A Larissa tem aula comigo desde 2018, ó. 18, 19, 20, 21. 4 anos tendo aula comigo. Eu pretendo continuar essas aulas sim, quanto eu aguentar. Então a gente vai aprendendo, vai ficando melhor cada ano. Tá? E a Larissa acho que tem 4 medalhas do canguru, ou 3, não sei. Olha só. Explique por que Ana nunca conseguirá escolher um ponto P no interior do trapézio, esse aí, do item anterior, tal que os 4 triângulos têm a mesma área. Por que, que ele não vai conseguir que os 4 triângulos tenham a mesma área? Por que, que isso é impossível? Eu sei que esse tem a mesma área que esse. Para os 4 ter a mesma área, você concorda que eu tenho que ter que esse é igual a esse? Sim, é por absurdo. Eu não faço nem ideia do que seja isso, Joana. Usando esse nome você não pode pôr, porque é um nome muito específico, né? O que eu tenho? Eu posso provar por absurdo. Eu tenho que provar que não é possível que os 4 triângulos tenham a mesma área, certo? Concorda? Não, mas é porque está falando que A é maior que B. Tá? Tem falando que A é maior que B. Eu vou colar também porque eu vi isso, eu não estou lembrado. A, muito fácil. Você concorda que isso aqui é a área do triângulo de cima e de baixo? Concorda que essa é a área do triângulo de cima e de baixo? Isso aqui não vai mudar. Agora, eu quero que os 4 tenham a mesma área. Então, concorda que para os 4 ter a mesma área, cada um dos 4 tem 1/4 da área do trapézio? Concorda? Então, se todos são iguais, essa área A tem que ser 1/4 da área do trapézio EFGH. Mas quanto que é a área do trapézio? Não é base maior mais base menor vezes a altura, vamos colocar de um jeito diferente, vezes a altura, dividido por 2, vezes 1/4? Concorda? Eu quero que a área, 1/4 da área do trapézio, seja igual a esse bagaço aqui, ABH sobre 2A mais B. A resolução disso aqui é linda, tá? A resolução disso aqui é linda. Ok? Entenderam? Professor, por que o senhor igualou aí? Eu só não entendi isso. Isso é a parte mais importante, Gabriel. É o seguinte. Eu quero que as 4 áreas sejam iguais. Certo? Eu já sei, por hipótese, que as áreas azuis são iguais e que as áreas azuis têm essa fórmula aqui. Isso a gente já está supondo. Isso é minha hipótese. Certo? Eu já sei a área das 4. O que eu quero? Que as 4 tenham a mesma área. Então, esse pedaço e esse tem que ter a mesma área que esse e esse. Se eu tenho 4 áreas iguais, você concorda que a área do trapézio dividido por 4 é cada uma das áreas? Mas eu já sei a fórmula da área azul. Como esse é igual a esse, tá? Eu igualo. Entendeu por que iguala? Entendi. Certo? Bom, isso aqui é um pouco mais avançado para quem é do fundamental, mas é lindo, tá? Para quem é do fundamental. Para quem é do sexto e sétimo. Mas é lindo, presta atenção. Olha aqui. Eu posso cortar esse H com esse H, certo? Estou multiplicando os dois lados. E eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Certo? Notou que agora eu estou H-free. Não tem gluten free? Sugar free? Então aqui é H-free. Acabou o H. Mandou cagar. Certo? Aí vamos multiplicar em cruz. Tá? A mais B vezes A mais B
A mais B vezes A mais B. E aqui vai ficar 4AB. Não, calma, Maria. Você pode contar comigo. Agora, olha que legalzinho apareceu ali. Um produto do Otávio. Tá? Produto do Otávio. Produto do Otávio. Não. Não é do Otávio, não. Notável. Produto notável. Tem gente que acha sério que é produto do Otávio. Não, isso é estratégia didática, Arthur. Certo? Então, eu vou desenvolver o produto notável. A2 mais 2AB mais B2 é igual a 4AB. Quem está no sexto e sétimo, não preocupa que vai ter dificuldade de entender isso. Tá? Vou passar tudo que é AB para o primeiro membro. Por quê? Porque eu quis, porque eu posso. Quando eu posso fazer uma coisa, eu faço, se for conveniente, e aqui é. Por que aqui é conveniente? Eu peguei o 4AB e passei para o segundo membro para transformar isso aqui em menos 2AB. Olha que lindo ficou. Certo? Eu estava assim quarta passada, pessoal. Vocês que talvez não perceberam. Então, veja. A2 menos 2AB mais B2 é um trinômio quadrado perfeito. Vocês já devem ter visto trinômio quadrado perfeito. Fatorando o trinômio quadrado perfeito, eu tenho que A menos B ao quadrado é zero. E aí? E aí? Que número ao quadrado é zero? Não, calma. Zero. Zero. Então, A mais menos B é zero. Então, obviamente, A tem que ser igual a B. Mas o enunciado diz que A é maior que B. Então, eu tenho um absurdo. Então, eu provei que é impossível, tá? Aqui é, explique por que Ana nunca conseguirá. Percebe? Não tem como explicar textualmente, tá? Eu não vejo um modo diferente de fazer do que esse. Deixa eu olhar a resposta. Não tem. Essa é a única resposta Maneiro. aqui, tá? Essa questão é linda mesmo. Agora, o que essa questão tem de diferente de todas as questões que eu fiz até hoje? Quem consegue me falar? Essa questão tem uma coisa que nenhuma questão até agora que eu fiz tem. Isso é importante a gente observar para entender algum padrão. Essa questão... O que, professor? Hã? Da OBMAP ou de todas mesmo, todos Não, os cursos? OBMAP. Não, tem justificativa. A justificativa é o cálculo. Mas o que essa questão tem de diferente de todas as outras? Você não colocou nada escrito? Não. É que essa questão, ela é Enunciado. conteudista. Não, essa questão é conteudista. As outras questões, se você não soubesse muita coisa de matemática, você faz. Essa questão, se você não sabe a matéria da escola, o conteúdo, você não faz. Vocês entenderam isso? As outras questões, você não tem que saber nada. Sim. Você tem que só fazer, só raciocinar. Conteudista, Gustavo. Gustavo entendeu que era comunista. Não, conteudista, tá? Então, é uma questão conteudista. Se você não sabe o que é produto notável, se você não sabe achar a área de figura, se você não sabe fazer manipulação algébrica, se você não sabe fatoração de polinômio, trinômio quadrado perfeito, você não resolve essa questão. Tem outro jeito de fazer? Na resposta oficial, não. Você sabe que o BMAP é tarada porque colocar... Tem uma questão do BMAP que eles apresentam 5 soluções diferentes. Tá? Então, essa questão, ela é uma questão conteudista. E isso faz essa questão ser diferente de todas as outras que a gente fez. Tá? É uma questão boa e linda mesmo. Tá? E um pouco diferente das questões normais. Tá? Então, isso é bem legal. Tá? Não tem muitas questões assim, Brenda, muito pouco. Tá? O Arthur, tem uma questão que eu dei lá na Olimpimate que eu vi tantas soluções diferentes,
questão era assim, eu dei um número lá e era para provar que aquele número era divisível por 269. Eu tive 13 respostas diferentes. Teve uma resposta que o menino achou que eu fiquei de queijo caído. Eu falei, como ele conseguiu fazer daquele jeito? Então, tem questões, tem soluções geniais. A gente não pensa na solução quando a gente elabora uma questão. A questão te dá muito mais coisas, tá? Uma coisa que vocês falou que eu estava fazendo graça agora, eu estava animado. Eu sempre faço graça. Quem está acostumado comigo sabe que eu brinco a aula inteira. Isso não é uma bobeira. Isso é uma estratégia pedagógica, tá? Então, uma estratégia pedagógica da aula é fazer a aula ser divertida. Eu dei exemplo. Você viu que eu falei do ET Bilu? Falei do ET Bilu na outra aula. Eu acho que é até meio brega falar do ET Bilu. Mas é que eu não consigo um outro exemplo, entendeu? Agora, a pessoa falou, o Otávio tá dentro das modernidades. Eu estava falando até de Dorama e Round 6 agora há pouco. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo. Fiz aquele meme do negão do TikTok hoje na aula. Meme do negão do TikTok. Então, a gente tem que saber. Isso é uma estratégia pedagógica. E não é estrategista. Acho que isso faz parte do... Não, eu não assisto essas coisas, não. Eu não entendo nada de coreano, entendeu? Quando falava para mim de K-pop, minha mãe assistia essa novela Dorama, eu achava que Dorama era K-pop. Ela falava, não, Otávio, K-pop é só música. BTS eu sabia que era K-pop, mas achei que tudo que era coreano popular era K-pop. Aí falaram que era música. Eu falei, legal. Aí eu vi Baby Shark. Tururu. Eu falei, Baby Shark é K-pop. É música e é coreano. Aí falaram, não, Otávio, Baby Shark não é K-pop, certo? BTS. Engraçado que quando eu via BTS, eu achava que era uma marca de um frigorífico, certo? Tipo, porque tem um frigorífico lá da Friboi que é BTS, não tem? Aí eu achei que era um frigorífico. Eu falei, por que a menina tá com a máscara, antes da pandemia, do frigorífico, tá? E eu até pensei que BTS fosse de resíduos suínos. Bacon, torresmo e salsicha. É tudo derivado de suíno. Mas não, depois descobri que BTS era uns menininho, certo? Tá? Nossa, acabamos a prova de 2016. Olha que legal, pessoal. Acabamos a prova de 2016 e a gente vai para a prova de 2017, porque eu não quero fazer o nível 3 agora, tá? Ok? Nessa aula conjunta, você vai fazer só do nível 2, né? Eu vou fazer as questões nível 3 na sexta. Tá. Deixa eu falar um negócio com vocês. O que vocês avaliam dessa prova? Tá? O que vocês avaliam dessa prova? Vamos lá. Vamos avaliar cada questão, porque a gente precisa ver ela em conjunto. Só quero falar uma coisa importante, tá? Isso é muito importante para a matemática, certo? A prova do nível 3, ela tem um padrão. A prova do nível 3 sempre cai uma questão que caiu no nível 2, uma questão que caiu no nível 1 e 2. Uma questão de função, uma questão de probabilidade. Esse é um padrão. Sempre tem uma questão e uma geometria. Pode olhar, os 5 últimos anos é um padrão. Mas vamos analisar aí. Essa primeira questão caiu no nível 1 e 2. O que vocês acharam dessa questão? Tranquilo. Foi tranquila. Você não pode errar a questão fácil. Isso é muito importante. Na OBMEP, a questão fácil vale mesmo tanto que é difícil. Isso é diferente do Enem, tá? No Enem, você até pode errar a questão fácil. Mas aqui não. Porque aqui, a questão fácil, ela é básica. E se você perde essa chance, um monte de gente passa na tua frente. Você perde a medalha. Não pode errar a questão fácil. Essa questão é fácil, tá? E é fácil inteira. Agora, olha essa questão aqui. Você concorda que a dificuldade que você pode ter nessa questão é a questão da média aritmética? Não, a última não é difícil não, viu, Joana e Letícia? A última é só conteudista, mas ela não é difícil, a última, é boa. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão fácil também, concorda? Olha a minha resposta ali. Só que não é tão fácil assim também.
Você concorda que a letra C é bem mais abstrata? É mais legal que a primeira, mas não é tão fácil de você fazer essa questão. Certo? Então, essa questão é assim. Eu acredito que errar essa questão aqui é bem provável, tá? Eu não acho a C mais fácil que a B, não. Que a C é porque você sabe demonstrar. Eu acho que a C é bem mais difícil que a B. Só porque talvez pode ser um problema com a álgebra. Agora, essa questão aqui, o que vocês acham dela? Ela caiu no nível 1, 2, 3. Essa questão é a única em todos os níveis. O que vocês falam dessa questão aqui? Chatíssima. Concordo. Essa questão é chata. Não, é chata. Mas você concorda que ela não é uma questão difícil? É difícil de explicar ela, tá? Sabe uma das coisas que eu tenho maior dificuldade de explicar como professor? Como é que multiplica por 10, 100, 1000, número com vírgula? Eu acho dificílimo explicar isso, porque é tão óbvio para mim multiplicar por 10, por 1000, que eu tenho dificuldade. Tem coisa que é complicado de explicar. Como é que você explica como é que a pessoa pensa? Entendeu? Então, essa questão é difícil de explicar. Mas você concorda de chegar na resposta não é difícil? Agora, essa letra C, a resposta que o Arthur deu, facilitou muito. Mas é complicado. Só que essa questão tem uma vantagem. Todo mundo tem dificuldade nessa questão, você concorda? Desde o cara que o cara que foi para IMO, vai ter dificuldade, a mesma dificuldade nessa questão do que aquele que não sabe nada em matemática. Entende o que eu quero dizer? Que essa questão ela é complicada para todo mundo. E quem é bom em matemática não tem vantagem sobre você que às vezes não sabe matemática. Certo? Eu não estou falando que vocês não sabem, não. Estou dando um exemplo. O cara que não sabe matemática vai fazer. E o cara que é medalhista da IMO vai fazer, vai ter dificuldade, vai responder essa questão. Concorda comigo? Essa questão não tem que conteúdo que é essa aqui. Se eu perguntar qual é o conteúdo dessa questão, não sei. Não sei, não tem nada. É paridade? Não sei. Sei lá. Ok? Então, complicado. Já essa questão aqui, ela não tem nem conteúdo, tá? Essa questão 4 aqui é uma questão que precisa saber número primo e critério de divisibilidade. Então, essa questão, se você entender a matéria de número primo, ela é fácil. Só que o problema do número primo é que no ensino tradicional, os caras ensinam essa questão lá no 6º ano e nunca mais volta para fazer essa questão. Ensinou lá no 6º ano. Entregou para Deus. Não faz nunca mais. Certo? Não, mas o objetivo da UBMEP é essa mesmo, Joana. Porque, você sabe, uma das experiências boas que eu tive na vida foi o seguinte. Eu fui para a faculdade e eu tinha um professor chamava Kiel, José Carlos Souza Kiel. O Kiel era um matemático aposentado da Unicamp. E ele falava para mim coisas que ninguém falava, da criatividade da matemática, como ela era bonita. Eu achava que matemática era fazer conta. Eu achava que matemática era fazer a prova do ITA. E eu conseguia, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu sabia fazer as provas do ITA. Só que essas provas aqui do UBMEP, para mim, é mais difícil que as provas do ITA. Era, né? Agora eu acho que eu tenho mais facilidade. Juro para vocês, quando saiu a primeira UBMEP, fazer uma prova do ITA para mim era mais tranquilo que isso. Porque eu sabia o conteúdo, Joana. Eu dominava o conteúdo. O conteúdo eu sei. Entendeu? Para mim é mais fácil fazer aquelas questões do que isso aqui. Quem assistiu a aula minha no UMIF via que eu engasgava pouco. Eu engasgava. Não é nem experiência na prova, Gustavo. É conteúdo. Tá? Conteúdo eu tinha. Certo? Agora, quando chegava uma questão de criatividade, eu não sabia. Foi o meu professor que incentivou. Olha, Otávio, matemática não é só fazer conta. Matemática é demonstrar as coisas. É demonstrar teorema. E ele explicou o que era uma teoria matemática. Começando dos axiomas, o quê? Ele deu um curso para mim, por exemplo, da axiomática da teoria dos conjuntos através da axiomática de Zermelo-Fraenkel.
Então, com essa axiomática que ele foi me ensinando, eu fui entendendo muita coisa, tá? Uma prova do ITA, se você decorou a matéria... Bom, o ITA é mais difícil. Vamos dizer, a FUVEST. Uma prova da FUVEST eu acho fácil. Mas sim, eu acho mais fácil que o BMEP. Mas quem não tem conteúdo acha o BMEP mais fácil. Não, o ITA eu acho que eu exagerei, tá? O ITA eu acho que eu exagerei. É o FUVEST, tá? FUVEST. Ciane, não sei te falar, isso varia muito, tá? Varia muito da escola que você tá. Se for uma escola comum, entre 30, às vezes até 30 dá, tá? O Enem é muito fácil, Felipe. Felipe, eu dei um curso pro Enem, o Enem é ridículo, entendeu? Não tem como ser mal no Enem. O Enem é muito fácil. Só que o Enem você tem que ler, tem que fazer conta. Então muita gente não sabe ler, certo? Não estou dizendo vocês, só de você estar aqui é um bom sinal. Pega a prova do Enem. Quem acha o Enem difícil, pega a prova do Enem. Vai lá, o Enem é fácil demais. O Enem é muito fácil, tá? Não dá para dizer, sabe? Eu fiz 2 anos e meio de direito. Eles não falam que a prova da OAB é difícil? Vocês ouviram falar que a prova da OAB é difícil? Tenta fazer a prova da OAB. Vocês vão ver o tanto que ela é fácil. A prova da OAB é facílima, até a segunda fase. Para quem faz o BMEP, a prova da OAB é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. É facinha. Tem gente que acha ruim comigo de falar isso, mas é verdade. O povo não sabe porque não tem hábito de ler. Tá? Eu no Enem eu não entendo o critério da redação. Vou contar para vocês. Eu fiz 5 anos seguidos o Enem. Meu objetivo do Enem era acertar todas de matemática para ver o que acontece. Tem um professor de Goiás que fez, acho que 8 vezes o Enem para tentar acertar todas até ele conseguir. Eu fiz 5 e desisti. Eu acertei 43 2 vezes. Nunca consegui acertar 45. Mas eu fazia. Eu fazia redação também. Fazia redação. Um ano eu tirei 940. O outro ano eu tirei 540. Então, não entendo. Eu nunca entendi. E eu olhava as duas redações aqui para ver se tinha diferença, foi meio a mesma coisa. Certo? Não, parabéns não. Tem obrigação de acertar 43, né? O professor de matemática que acertar menos de 40 questões no Enem é lamentável, né? Porque a prova é muito fácil, né? É porque é professor, vive disso. O aluno, tudo bem não saber. Bom, e essa questão? O que vocês acham das 5? O que vocês acham das 5? Pessoal, por que a 5 é problemática? Porque tem muita escola que não ensina combinatória no ensino fundamental. Por quê? Até os anos 90, não se ensinava combinatória no ensino fundamental. Tem muito professor, a maioria dos professores não teve aula de combinatória no fundamental. Então, o professor não ensina combinatória fundamental. Ele tem obrigação de ensinar, porque faz parte do currículo. Combinatória tem que ensinar desde a pré-escola. É uma das 5 áreas. Desde a pré-escola se ensina combinatória. É claro que na pré-escola você fala assim, uma sala tem 2 portas na frente e 2 no fundo. De quantas maneiras você pode sair na escola? Então tem que ensinar a vida inteira combinatória. Mas como as pessoas não veem combinatória, eu até entendo que possa muita gente ter dificuldade nessa questão. Agora, a questão 6, tirando essa letra A, você concorda que é a questão mais difícil da prova só porque é conteudista? Só porque é conteudista. Agora, se você domina o conteúdo de áreas e de álgebra, ela não é difícil. O problema é que quase ninguém sabe nada, né? A gente tem eu vou contar um negócio para vocês. Isso daqui, né? Eu usei aqui que A mais B ao quadrado é igual a 2 mais 2AB mais B2. Eu dei aula no PIC para um aluno que estava no ensino médio e não sabia disso. E ele era medalhista de bronze no BMEP.
Eu não sabia disso. Mas você ainda tá no sexto. Sério, o aluno não sabia disso. Isso é meio que inaceitável, né? Mas acontece. Eu que dou aula em escola pública, eu sei que isso acontece. Tá? Não, mas vocês ainda estão no ensino. Quem está no ensino sexto e sétimo, belezinha, não tem problema não. O pessoal deixa ir lá para outra prova. É, 2000, ó, eu já fiz 2015 e 2016, só falta o nível 3. A gente tá terminando. Posso dar uma dica? A gente já fez 2016, ó. A gente já fez tudo de 2015, tudo. Já tá tudo lá no canal, tá? De 2015 eu já fiz tudo. 2016 só falta o nível 3 que a gente vai fazer sexta-feira. 2017 a gente vai começar a fazer agora. E depois tem só 2018 e 2019. Eu estava pensando que dá para fazer mais umas 3 provas para trás aí, tá? Eu só quero abrir o nível 1 para não cometer nenhum erro de fazer questão que tenha no nível... Não, não, posso fazer todas. Só vou interromper e retomar a gravação, tá? Por questão de segurança.